sou Antônio Andrade, especialista em fisioterapia e terapia intensiva, e o tema que eu vou abordar hoje será discutindo no ambiente multiprofissional da UTI, como realizar um posicionamento multiprofissional de maneira correta e segura. Então vamos lá. Dentro da terapia intensiva, o fisioterapeuta tem que discutir com os outros profissionais e tem que se posicionar. Isso diariamente, todos os dias, manhã, tarde, noite, madrugada. O fisioterapeuta tem que colocar seus argumentos técnicos científicos e, dessa forma, ajudar o paciente a ter um melhor atendimento. Então, discutir, a gente pode colocar que tem vários sentidos, né? A gente pode dizer que discutir é você brigar ou discutir é você argumentar. E o que a gente vai focar em hoje aqui são estratégias para você conseguir argumentar dentro da terapia intensiva. Estou atuando há 15 anos dentro da fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia e terapia intensiva e coloquei essas estratégias em prática, a gente tem um resultado e ensino para os meus alunos. Você também pode colocar em prática essas estratégias e ter o resultado. É importante? Sim, é extremamente importante. E quais são essas 3 estratégias que eu vou abordar aqui? Parece que são estratégias claras, mas que muitas vezes não são colocadas em prática. O fisioterapeuta não coloca essas estratégias em prática. Não coloca estratégia em prática, não tem o resultado muito profissional e não é visto como profissional líder dentro da terapia intensiva. 3 estratégias que eu faço e você pode fazer, meus alunos fazem, você vai ter resultado. Primeiro, atuar de forma preventiva nessa discussão multiprofissional. Forma preventiva, como assim, Antônio? Vou explicar de forma detalhada aqui como você pode atuar de forma preventiva e ter resultados rápido. Você começar a fazer isso amanhã, dentro da terapia intensiva, você já vai observar resultado. Tem um aluno do método fisioterapia intensiva, o Yuri, que em uma semana ele já estava percebendo a alteração do resultado, da percepção que os outros profissionais tinham dele dentro da terapia intensiva. Então, uma é atuar de forma preventiva. Segunda, é você atuar através de argumentos com dados objetivos e não de argumentos por achismo. Ah, mas isso todo mundo faz. Não faz. A maioria das pessoas colocam com opinião e você não deve trabalhar com opinião dentro da terapia intensiva, através de argumentos. Vou explicar aqui como você utilizar esses argumentos. Não é só falar, é dessa forma que deve ser. Não, argumento. O argumento tem que estar respaldado. Vai falar um pouquinho sobre isso. E a terceira estratégia é você sempre discutir como fisioterapeuta. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, eu discuto como fisioterapeuta. Não. Na maioria das vezes, o fisioterapeuta dentro da terapia intensiva quer fazer firula, quer colocar outras coisas para discutir e não discute a fisioterapia. Você tem que se posicionar como fisioterapeuta. Isso vai fazer total diferença. Vamos dar 3 exemplos práticos de como isso faz diferença para você que é fisioterapeuta e está atuando na terapia intensiva. Primeiro, atuar de forma preventiva. Você chegou dentro da terapia intensiva e aí está lá com 10 leitos dentro da UTI e tem um paciente que é para ser desmamado da ventilação mecânica. Você chegou lá no paciente, avaliou o paciente, seguiu um processo de tomada de decisão, identificou que esse paciente não tinha indicação de progredir o desmame. Mas você só avaliou e não foi discutir com nenhum outro profissional da UTI. E aí chega o coordenador da equipe médica, vai lá ver o paciente, só vê uma foto rapidamente, vê o paciente acordado e vai chegar para você e vai dizer: ah, fisioterapeuta, o paciente tem condição de ser estubado. Aí você diz: ah, eu acho que ele não tem que ser estubado. Se você atuasse de forma preventiva, você nem deixaria que esse profissional fosse dizer para você o que ele achava que esse paciente deveria progredir. Você estaria antes dele gerando essa discussão. Você chegaria no profissional antes dele. Então, você chegaria no coordenador, no plantonista médico, no outro pessoal da equipe. Olha, o paciente, eu avaliei hoje, o paciente do leito 5, eu avaliei hoje de manhã, o paciente estava mal adaptado na ventilação mecânica, apresentando esforço expiratório, apresentando aumento do tempo expiratório, contração da musculatura abdominal, aumento da frequência cardíaca, eu reduzi um pouco a pressão suporte, ele apresentou a sincronia de fluxo, isso provavelmente demonstrando o aumento da demanda ventilatória do paciente. Pode ser que a gente precise ajustar alguns parâmetros da dose de sedação para o paciente ficar melhor adaptado. O cara não vai nem pensar em discutir com você aquele primeiro ponto. Por quê? Porque você foi antes dele, você atuou de forma preventiva. Vou explicar passo a passo mais na frente como você fazer isso. Mas esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático, através de dados objetivos. Nessa discussão que eu estou passando para vocês, eu coloquei dados objetivos, a sincronia de fluxo, apresentando aumento da demanda, que você viu com o gráfico apresentando aumento da demanda de fluxo. Você viu alterações dos parâmetros objetivos e vai discutir essas alterações. Aumento da frequência cardíaca, aumento do trabalho ventilatório, aumento da frequência respiratória. Mas não é só dizer aumento. Saiu de X para Y, estava apresentando a frequência de 12, foi para 38. São dados objetivos.
Você vai utilizar esses dados objetivos e a argumentação a partir do pensamento fisioterapêutico. Então, você vai utilizar a argumentação técnico-científica através do argumento fisioterapêutico. Não é chegar e dizer, o paciente está com um leuco de 20 mil. O profissional lá que você vai discutir, o médico, o coordenador médico, ele sabe o que o leuco está 20 mil. Você tem que discutir o componente da fisioterapia. Você pode até colocar de forma implícita que o leuco está 20 mil, mas não é isso que está alterando totalmente. Pode deixar até a pessoa, fazer com que a pessoa identifique essa alteração e se posicione com essa alteração. Então, ela vai dizer, você levanta a bola para o outro profissional dizer que o leuco está aumentado. Então, como é que está o leuco do paciente? O paciente está apresentando a padrão de infecção, está tendo alguma alteração, aí a pessoa já traz, se ela não viu, ela vai trazer esse dado. E na cabeça dela já vai ter esse dado a mais para a discussão, e você, dessa forma, está gerando uma relação ganha-ganha do ambiente multiprofissional. Antônio, não é simples assim, não é fácil. Isso daí que você está dizendo, tem dificuldade. Eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me posicionar, mas isso pode ser treinado. Eu não comecei trabalhando na terapia intensiva e já argumentando, discutindo de maneira assertiva. Eu me perdi muito no começo. Tenho 15 anos de atuação na terapia intensiva, mas antes eu achava que discutir dentro da terapia intensiva era brigar. Então eu brigava e a gente, entre uma relação interpessoal, que se você só briga, se você discute e não gera uma relação ganha-ganha, mas uma relação ganha-perde ou perde-perde, você não atinge o objetivo que você quer dentro da terapia intensiva e em qualquer outro ambiente multiprofissional. Então, observando o que estava acontecendo, os erros, eu comecei a estudar como poderia me posicionar aí no ambiente multiprofissional e ter essas alterações. E aí, vários livros eu fui procurando, estudando, para identificar essa forma e fui colocando em prática, e as coisas você vai vendo que tem resultado. Indica aí, Antônio, livros que a gente pode estudar sobre isso. Vou indicar 3 livros que eu tenho aqui, livros de cabeceira, sempre que eu dou uma olhada aqui para dar uma lida. Esse daqui, muito bom, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, parece ser um livro grosso, mas é um livro tranquilo de ler, para você identificar hábitos de pessoas altamente eficazes, e dentro desses hábitos tem a de relação interpessoal. Você precisa ter essa relação interpessoal para ser uma pessoa eficaz, para gerar um tratamento eficaz, para ser um fisioterapeuta eficaz. Então, um livro bom para você ler de cabeceira. Outro livro muito bom, O Gestor Eficaz, de Peter Drucker. Então, um livro de cabeceira também para você ler sobre essa relação interpessoal. Já está velhinho esse meu aqui, né? Tá as folhas amarelas. Feito disso já é um tempinho que eu comecei a estudar sobre isso, sobre essa forma de relação interpessoal, e deixei até separado uma parte do texto aqui. O que é que ele fala aqui sobre a relação interpessoal no hospital? Então, um trechinho. Talvez a mais complexa das organizações dos conhecimentos modernos. Então, o hospital, o ambiente que você vai trabalhar, um livro escrito há alguns anos. Então, a primeira publicação aqui eu não tenho de cabeça, mas é um livro antigo. Ele já colocava que é um ambiente hospitalar. Então, é um ambiente que você tem uma complexidade das organizações de conhecimentos modernos. Por exemplo, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e técnicos de raio-x, farmacêuticos e vários outros profissionais de saúde têm de trabalhar com o mesmo paciente, com o mínimo de comando ou controle consciente de qualquer um. Em contrapartida, têm de trabalhar juntos para um fim comum e ao longo de plano de ação geral. Em termos de estrutura organizacional, cada um desses profissionais de saúde é subordinado a seu próprio chefe. Em contrapartida, tem de trabalhar juntos para um fim comum e ao longo de plano de ação geral. Em termos de estrutura organizacional, cada um desses profissionais de saúde é subordinado a seu próprio chefe. Cada um deles trabalha em termos de seu próprio campo de conhecimento altamente especializado, isto é, como um profissional. Mas cada um deles tem de manter os outros informados a respeito das situações específicas, das condições e da necessidade do indivíduo. De outro modo, seus esforços conduzirão, mais provavelmente, a danos que a benefícios. Então, identifique que ele está falando o quê? Se não tiver uma comunicação assertiva entre os especialistas dentro da terapia, dentro do ambiente hospitalar, você pode levar mais a danos do que a benefícios dos pacientes. E você pode ser treinado, como eu falei, para
ter esse posicionamento multiprofissional. E aqui já vai discutir algumas estratégias que eu passo dentro do método fisioterapia intensiva que você pode colocar em prática diariamente. Pode, de maneira gradativa. Ciclos evolutivos. Eu tenho vergonha de falar. Você vai começar a posicionar, a falar. Fala um momento aqui, outro momento ali. Isso você vai quebrando esse padrão. Eu tenho dificuldade de me posicionar dentro da terapia intensiva. Provavelmente porque você não tem um conhecimento técnico-científico. Se você não está preparado, não tem um conhecimento científico, não tem um conhecimento teórico, você vai ter medo de se posicionar. Senão você não sabe o que falar, você tem medo. E aí você consegue vencendo, preenchendo essas lacunas de conhecimento, que é a base do conhecimento, e desenvolvendo essas estratégias para atuar com segurança nessa discussão do ambiente multiprofissional. E onde eu vejo que as pessoas mais erram nisso. Eu cometi esses erros, certo? Eu cometi um bom tempo, logo nos 2 primeiros anos de formado, 2 a 3 anos de formado, trabalhava em 2 hospitais, tal, grande porte, o outro nem tanto, e um hospital já era de elite, assim, vários profissionais qualificados, mas eu chegando novinho, e no outro, os profissionais começando a dar os primeiros passos e não tendo a mesma definição de processos, não tendo aquela coisa meio padronizada. E eu era considerado chato dentro do ambiente hospitalar, porque eu queria modificar um ambiente apenas pela força e não através de estratégia. E quando você quer modificar um ambiente pela força, achando que é a partir só de mostrar um estudo científico, de dizer que é dessa forma que não, você tem que utilizar estratégia. Através de gatilhos mentais, através de argumentação, através dessas estratégias que eu fui colocando para você. Você vai estar sendo visto de outra forma e discutindo da maneira eficaz. Então, um dos principais erros, primeiro, é achar que isso vai se posicionar, vai discutir através de força. Eu tenho mais tempo de atuação, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho um título de especialista. Isso não faz diferença para discutir no ambiente multiprofissional. É porque eu sou especialista nisso. Não vai fazer diferença. A pessoa vai entrar no vídeo e vai sair no outro. Isso é um erro que eu já vi várias vezes acontecer. O profissional diz, mas eu sou especialista nisso. Sim, mas o que é que causou a intubação do paciente? Eu não sei. Então, não importa nada se você é especialista. Você tem um título que você não sabe colocar em prática. Então, estou dando um exemplo da discussão para a intubação do paciente. Tem que saber qual é a causa da intubação, para ver se foi revertido ou não. Se você nem sabe qual é a causa da intubação, como é que você pode dizer, eu sou especialista, eu sou coordenador? Não. Aí, um erro, querer impor pela força. Não é o certo, nem vai fazer o efeito que você quer. A relação tem que ser uma relação ganha-ganha. Os dois lados têm que estar querendo ganhar e o melhor que tem. O paciente tem que ganhar com isso. Então, um erro, colocar pela força, não vai fazer efeito. Segundo erro, dizer que você acha que tem que ser feito algo através de achismo ou de experiência, ou porque deu certo, você está tratando um paciente e você tem que tratar com comprovação científica. Então dizer, na minha outra UTI faz dessa forma, para mim não serve de nada, o outro profissional que vai estar escutando não serve de nada isso que você está dizendo. Você dizer que deu certo em outro paciente, para a pessoa ali não vai servir de nada. Não é porque deu certo em um paciente, vai dar certo com o outro. Tem que ter os estudos científicos que respaldam aquilo dali. Quer dizer que minha experiência, minha prática não serve de nada, ela serve, mas ela serve embasada no conhecimento teórico. Se você não tem esse conhecimento teórico, você não consegue discutir. Então, um erro clássico, dizer que você acha que aquilo dali não vai dar certo, dizer que acontece em outro hospital que você trabalha, dizer que você já viu aquilo acontecer. Isso daí é erro de viés. O primeiro argumento que eu ia falar para você, sim, e quantas vezes você viu que não deu certo? Você tem uma pesquisa sobre isso? Aí você vai dizer, não sei dizer não, mas deu, naquele outro paciente deu certo. E quantos não deram? Cadê o dado objetivo? Por isso que precisa de pesquisa científica. Então, é um erro você achar que através de achismo você consegue discutir no ambiente multiprofissional. Não, você não consegue. Você vai ter que ter dados objetivos. Esse é um outro erro. Então, colocar força, ou achar que vai conseguir colocar por força, o outro colocar através de achismo, opinião, sem estudos científicos, claro. O outro é você esperar para ver se vai acontecer algo em vez de anteceder, de atuar de maneira preventiva. Eu dei o exemplo no começo. O fisioterapeuta vai atuar no paciente, atendeu os 10 leitos, passou a manhã toda atendendo os 10 leitos da UTI. Vai, não fala com nenhum outro profissional TI, não conversa com o nutricionista, não conversa com o médico, não conversa com o enfermeiro, com o técnico de enfermagem, ele vai caladinho lá. Chega no round da discussão multiprofissional, na visita multiprofissional, está todo mundo lá discutindo e pergunta, físio, o paciente como é que está? Aí o fisioterapeuta só fala, o paciente está com secreção, ou não está com secreção. Aí depois chega tarde, foi discutido tudo, o cara não se posicionou, o cara não falou nada, ele não vai ter força nenhuma para discutir dentro do ambiente multiprofissional. Como eu falei aqui, que é dito no livro Gestor Eficaz, o ambiente multiprofissional é uma organização complexa. Cada um tem uma chefia, mas todos têm que se comunicar para gerar um melhor benefício para o paciente. Não pode causar mais malefício do que benefício. Então você deve atuar de maneira preventiva, sempre de maneira preventiva, sempre antes
da outra pessoa chegar em você. Ah, se acontecer de a pessoa chegou antes, você vai ter que ter a estratégia de argumentação técnico-científica. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, esses são alguns dos erros. Ah, Antônio, e como eu devo começar? Você deve começar a partir de hoje. Já começa a treinar em casa. Pô, eu vou treinar o argumento em casa. Sim, faça um teste em casa. Você quer algo? Quem tem namorado, quem tem namorada, quem tem pai e a mãe, quer decidir alguma coisa e você só deixa para solicitar, para pedir, para fazer algo ali em cima da hora, sem preparar a pessoa. Só vai chegar, tomar um susto ali e vai ter que tomar a decisão da maneira mais rápida possível. E se você vier antes, preparando a pessoa, falando sobre algo que vai acontecer, dizendo a importância daquilo dali, dizendo como pode ser benéfico para a relação, como só pode ser benéfico para os dois ambientes, utilizando gatilhos mentais, como o gatilho mental da razão, explicando o porquê, e não dizendo que vai fazer aquilo dali. Indo de maneira gradativa, preparando essa pessoa, quando você for solicitar algo ou indicar alguma coisa, aquela pessoa vai estar preparada para o que você está fazendo. Começa a treinar em casa. E começa a treinar em casa também, não utilizar o argumento da mãe. Como é o argumento da mãe? O argumento da mãe é que quem nunca passou por isso? Ah, mãe, eu quero ir fazer o quê? A mãe disse, não vai. Não vai por quê, mãe? Porque eu não quero. Muitas vezes a mãe fala isso, né? Não vai porque eu não quero. Você não pode utilizar esses argumentos. Você tem que utilizar o argumento da razão. Utilizando a razão, o porquê daquilo dali. E não ser por achismo. Tem que ser uma razão que convença a pessoa que aquilo dali é o ideal. É complexo, é difícil, mas pode ser treinado. Ser específico para o que você está falando. Específico para o pensamento fisioterapêutico. Utilizar estudos científicos que respaldam a sua conduta. Não dizer de outro hospital, mas estudos científicos. Então você vai dizer, na Critical Care Medicine foi publicado uma revisão sistemática que mostra que realizar um índice de respiração rápida superficial apenas como parâmetros objetivos para estubar o paciente não tem a especificidade e acessibilidade necessária para estubar. O principal parâmetro é o teste de respiração espontânea, como tem nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, como tem nos guidelines de progressão da estubação da ATS, do desmame, como tem no último meta-análise publicado em 2022. Então, observe, você está através de argumentos, falando dados objetivos, demonstrando o que é que tem que ser feito e falando estudos científicos que respaldam aquilo dali. A pessoa vai começar a valorizar o que você está dizendo e vai aceitar. Porque diz, essa pessoa está respaldando, ela sabe o que ela está dizendo, ela está trazendo os dados objetivos. Vou dar um exemplo de uma discussão uma vez que eu tive dentro da UTI. Trabalhava na UTI, várias UTIs dentro do hospital, e eu era coordenador de 2 UTIs. E aí a gente estava lá discutindo os pacientes, e foi daí, no começo da pandemia da Covid, estava sendo feito o desmame da ventilação mecânica, colocando um filtro, um filtro hidroscópico no paciente tracostomizado, filtro misto, o HMEF, no paciente tracostomizado, um suporte de oxigênio no paciente tracostomizado, e o paciente estava fazendo esse desmame dessa forma. Aí veio um médico e disse, por que estamos fazendo desmame dessa forma? Lá no hospital que eu trabalho, não se faz desmame dessa forma. E eu disse, sim, mas nos estudos científicos, no guideline da SOBRAFI, no guideline da AMIB, é dessa forma que está sendo recomendado. Ele fez, não, mas o outro hospital, que o outro hospital parece ser mais conhecido, onde ele trabalhava, faz dessa forma. Quer dizer que o outro hospital está fazendo errado, ele foi querer jogar como fosse uma brincadeira, assim, utilizar ironia. Eu digo, olha, o hospital está fazendo errado. Vou mostrar para você. Fui lá, baixei para ele as recomendações da SOBRAFI, recomendação da AMIB, desmame da ventilação mecânica. Coloquei lá tudo impresso e diz, pronto, pode dar uma estudada. Não, aí começou a dizer, não precisa não, eu acredito. Não, tem uma estudada aqui, que você vai ter o conhecimento que é dessa forma que é feito o desmame da ventilação mecânica nesse momento, no paciente tracostomizado, para prevenir a dispersão da aerossol. Ele pegou o papel, tenho certeza que ele nem leu, mas ele não discutiu nunca mais essa conduta. Agora, se eu dissesse, eu acho que é dessa forma, ele dissesse que eu acho que aqui lá no hospital faz dessa forma, no outro hospital que faz dessa forma, o argumento não ia servir de nada. E se, a partir do momento que a gente fala de maneira comprovada cientificamente, a pessoa não tem como discutir. A pessoa vai discutir o quê? A pessoa vai dizer que uma recomendação da SOBRAFI, da AMIB, está errada? Não. Mas para isso você tem que ter o conhecimento, tem que estar preparado. E aí vamos debater essas 3 estratégias de maneira passo a passo que você pode seguir para você colocar em prática. Então vamos colocar a primeira de maneira preventiva. Dentro do método fisioterapia intensiva, que é o meu método de ensino, a gente coloca que tudo tem que ter um processo. Então você tem um processo de avaliação, primeiro você recebe passagem de plantão, depois vai no prontuário, depois pega os dados dos exames dos dias anteriores,
depois vai lá na Beira-Leite, vai anotar os parâmetros. Não é o objetivo de hoje aqui, mas é um processo que você vai ter todos os dados objetivos da avaliação para você tomar a decisão. Quando você tem todos esses dados objetivos da avaliação, se você precisar de algo do outro profissional de saúde, nutricionista, do médico, do enfermeiro, já está com todos os dados. E você não espera chegar numa visita multiprofissional, num hall multiprofissional para discutir isso. Você já vai nas pessoas chaves, porque você está atuando de maneira preventiva, está criando a ideia na cabeça dessas pessoas para levar para o seu raciocínio. Já vai antes. Chegar, o coordenador está passando, o coordenador fisioterapeuta, o coordenador médico está passando. Você já chega na pessoa antes. Pô, eu falei, esse paciente estava dessa forma. Você criou a ideia na cabeça da pessoa. Mesmo antes da pessoa ir chegar perto do paciente que ela tem que ver. Você está criando um raciocínio na cabeça da pessoa, está levando para o que você identificou. Por isso aí tem que ser íntegro. Não é você fazer isso de maneira aleatória, não é. Tem que ser íntegro, né? Porque você identificou realmente, você tem o conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa é tudo para fazer isso. Então, você identificou, chegou na pessoa, já passou aquilo dali para a pessoa, você está gerando uma liderança, fazendo com que a pessoa pense o que você quer, sem nem a pessoa perceber isso. Mas isso é da maneira benéfica. Então, você atua de maneira preventiva. Quando chegar numa discussão no hall muito profissional, quando a pessoa for falar com você, a pessoa já está com aquela ideia na cabeça dela. E aí ela já chega mais preparada. Mas para isso você tem que ter toda a capacidade de avaliação. Teórico que eu discuto sempre nas minhas lives, na formação do método fisioterapia intensiva, conhecimento teórico, conhecimento prático, iniciativa, atitude. E aí você chega nesse primeiro momento, atua de maneira preventiva. Chegou lá e já deu esse respaldo, já deixou a pessoa preparada para você dar os outros pontos de discussão dentro do ambiente. Você foi lá e atuou de maneira preventiva. Lembrando que nessa maneira de maneira preventiva é como fisioterapeuta. Os outros parâmetros que não são específicos da fisioterapeuta, você vai passar de maneira implícita ou fazer com que a pessoa demonstre aquilo dali para você. Aí você cria uma relação de confiança entre os dois. E essa relação de confiança vai crescendo com o tempo. Aí quando você vai crescendo essa relação de confiança, você não vai precisar utilizar essas estratégias de forma contínua. Relação de confiança, se os dois se confiam, você não precisa ficar o tempo todo ganhando espaço. Você só coloca seu posicionamento, mas isso é com o tempo. Dentro da terapia intensiva, você vai ganhando esse espaço, essa relação de confiança com o tempo. Então, se você chegou lá de maneira preventiva, já falou com a pessoa, colocando componentes da fisioterapia e de maneira implícita os outros componentes, como assim? Vou dar um exemplo do desmame que eu estou falando. Você avaliou a PI máxima, avaliou que o paciente está com a sincronia de fluxo, avaliou que o paciente tem um aumento do tempo expiratório, uma relação INZ alterada por um padrão de obstrução que ele está apresentando. Você viu os parâmetros de aumento do trabalho ventilatório, você tem todos os dados ali fisioterapêuticos do paciente. Queda do volume corrente, volume minuto, você tem todos os dados. E você sabe que o paciente está com leuco alterado, está com a hemoglobina baixa. São critérios também para impedir que o paciente progrida para a extubação. Você não vai chegar e debater logo esses dois pontos, leuco e hemoglobina. Você vai nos pontos da fisioterapia. Você vai chegar, olha, o paciente está apresentando uma PI máxima reduzida com padrão de obstrução, um teste de respiração espontânea, apresentou aumento do trabalho ventilatório, com presença de alto PIP, um critério de falha do teste de respiração espontânea, com a frequência respiratória de 38 pulsões por minuto, apresentando pique hipertensivo durante o TRE, que é um critério de falha no teste de respiração espontânea. Aí a pessoa, pô, é mesmo, né? Mas a gente tem que ver os outros parâmetros, né? Porque o assistente disse que é progredir de desmame. Aí você diz, ó, dá uma olhada aí no leuco, que a pessoa já vai ver o leuco, 20 e poucos mil. Vê a hemoglobina quanto é que tá, que é um parâmetro para ver a gasosa, tá 6 por tal. Aí a pessoa já vai pensar, a pessoa já vai colocar, pô, esse paciente mesmo tá difícil, acho que é melhor a gente controlar essa infecção, controlar o sangramento que ele pode estar apresentando, identificar. Você levou a pessoa para o seu lado, sem precisar utilizar a força, através de uma discussão, de maneira íntegra, de uma maneira ética, demonstrando o benefício. Agora, veja se não seria diferente. Você chegasse e dissesse assim para o médico, ó, o paciente está com leuco de 20 e poucos mil, hemoglobina de 7, não tem o paciente como progredir o desmame. Primeiro que essa parte é dele. É a mesma coisa que o médico dissesse para você. A PI máxima está de menos 25 e o paciente está apresentando sincronia de fluxo, por isso que a gente vai progredir o desmame. Não, ele não vai chegar assim para você, porque ele não tem esse conhecimento, então ele vai ter mais conhecimento em relação a isso, vai poder dizer para você, mas a gente já está começando o antibiótico, o paciente está fazendo já a transfusão, traz o componente da fisioterapia. Você é o fisioterapeuta. Você não é um outro profissional da terapia intensiva. Você é o fisioterapeuta. Então você tem que ter o conhecimento fisioterapêutico. Tem que fazer a avaliação fisioterapêutica para realizar a conduta fisioterapêutica. Isso vai fazer total diferença dentro da sua atuação dentro da terapia intensiva. E aí você veio de maneira preventiva, já preparou o ambiente, veio com os argumentos fisioterapêuticos, deixou mais preparado ainda o ambiente e vai utilizar os argumentos através de comprovação científica, de respaldo da literatura, de autoridades, por autoridades. Tá? O Conselho de Tratamento da Covid da Sonografia é um grupo
de pessoas que geram autoridade para a sua discussão. Não é uma grau de evidência alto essa recomendação. Não, mas é um grupo de pessoas que recomendam aquilo dali a partir dos estudos. Então, você vai utilizar aqueles argumentos. Você vai utilizar os argumentos dos estudos científicos. Um estudo científico é o que fecha? Não. Você teria que ter uma meta-análise, uma revisão sistemática. Mas se você tem um estudo científico que já fala sobre o assunto, você já pode utilizar esse argumento daquele estudo científico. Mas aí você tem que saber avaliar o estudo científico. Aí você tem uma meta-análise que é contra aquele estudo científico, você tem que também entender que tem aquela meta-análise que é contra o estudo científico. E isso você está preparado para argumentar. Muitas vezes, dentro da terapia intensiva, a gente está estudando dentro do plantão. Então, você pegou um paciente que foge do que você já viu, é um paciente que você nunca viu um caso como aquele, é um paciente que você nunca pegou um caso como aquele, você vai ter que celular, computador, pesquisar os estudos científicos, pesquisar a revisão sistemática. Antônio, tu faz isso depois de 16 anos de atuação? Sim! Eu tinha uma gaveta no outro hospital da terapia intensiva que eu trabalhava, que nessa gaveta era só artigos científicos que eu ia pegando dentro do plantão. Então, eu estava lá, tinha um paciente que fugia do padrão, ou eu precisava de algo a mais para uma discussão multiprofissional, para me posicionar, pegava o estudo, imprimia, deixava ali, respaldado. E se a pessoa fosse discutir, tá lá, respaldando o estudo científico. Aqui eu trouxe para vocês 3 livros falando sobre isso. Gestor Eficaz, Eduquem, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E tem mais aqui, como eu disse para vocês, como eu gosto de estudar sobre isso, que isso faz total diferença para a sua atuação profissional dentro da terapia intensiva. Na verdade, faz total diferença para qualquer ambiente que você vai trabalhar. E essas são algumas das estratégias que você pode utilizar. Eu debati aqui 3 estratégias que você pode utilizar. Essas estratégias vão se somando. Quanto mais preparado você estiver nisso, mais reconhecimento profissional você tem, mais resultado você gera no ambiente multiprofissional. Se você não tem esse preparo, você só tem o conhecimento, só pega um estudo, só estuda um livro, um artigo, e não tem essa capacidade, você vai ser engolido por essas outras pessoas. E você nem percebe que está sendo influenciado. Você nem percebe. Porque se a pessoa utilizar esses padrões com você, você vai ser levado para o pensamento da pessoa sem nem perceber. E você pode ser esse líder. E lembrando, o líder levando de maneira íntegra ao melhor para o paciente, ao maior benefício para o paciente. Então, são argumentos que você pode utilizar, são posicionamentos que você pode utilizar e sempre tendo um objetivo. Entendeu? O paciente com melhor qualidade, valorizar a fisioterapia e ser um fisioterapeuta diferenciado. Quando você vai criando essa relação, você vai tendo uma relação de ganha-ganha, todo mundo está ganhando, os outros profissionais de terapia intensiva estão ganhando, você está ganhando, o paciente está ganhando. É fácil? Não. Mas é simples quando você sabe o caminho que você tem que percorrer, o que você tem que fazer.